Mas então, o que são esses tais de linfonodos? Todo mundo tem linfonodo. Os linfonodos também são chamados de gânglios, e são estruturas de defesa que avisam quando algo no corpo não está muito bem. A gente tem aqui na região cervical, nas axilas, na virilha, também são chamados de gânglios, né? Isso eu já falei, e eu vou deixar aqui embaixo o vídeo do médico que eu mais acompanho e eu mais gosto. Gosto muito de outros também, mas esse é o que eu mais acompanho, onde ele fala com muita propriedade sobre os linfonodos e sua importância para diagnóstico e, consequentemente, para o tratamento de câncer, né? De diversos cânceres. Então, no meu caso, como se trata, né? Se trata nos dois sentidos, é o que ocorre e estou em tratamento. De câncer de mama, os linfonodos em questão para serem avaliados eram os das axilas. Então, os linfonodos eles ficam dispostos linearmente, né? Ou então, como o meu oncologista deu um exemplo, como um cachinho de uva. O caso é que, sendo linear ou sendo um cacho de uva, o que vai detectar, se a gente vê o primeiro linfonodo ou os primeiros dessa sequência, sendo um cacho de uva ou sendo linear, a gente analisa esses primeiros e aí do resultado desses primeiros a gente vai poder fazer inferências. Por exemplo, se nenhum deles está positivo para células tumorais, conclui-se que o tumor não chegou nesses linfonodos ainda. Se na amostra parte deles está, se pode concluir que o tumor estava chegando, mas não continuou. E se todos dessa amostra estão, aí se faz, no caso das axilas, um outro procedimento para saber em que medida todos os dessa cadeia, ou dessa cadeia, sendo o cacho de uva, né, estavam comprometidos. Então, ele indica metástase, embora seja, nos exames venha, após a análise do linfonodo, falando sobre metástase, os oncologistas eles não entendem que a presença de células tumorais nos linfonodos seja metástase. Porque metástase eles entendem como presença de células tumorais ou de tumor em outras partes do corpo diferentes da parte original. Ou seja, metástase como uma coisa à distância. E movimentação de células para o linfonodo, eles entendem, é um fator importante na análise também, mas que não é entendido como metástase. E em outro vídeo eu vou falar mais ou menos quais são esses fatores e que eles vão compor o que os oncologistas chamam de estadiamento. Mas voltando para a questão dos linfonodos, e para a sua importância, então, o linfonodo ele se altera quando há uma inflamação, quando, por diversos motivos, a estrutura dele se altera.
e ele que é mais quadradinho, assim, retangularzinho, ele fica inchado, ele fica mais abaulado. E isso, junto com outras análises, né, não só da morfologia, mas da própria composição dessas células do linfonodo, né, se elas apresentam características de células tumorais, isso vai, como eu disse, ajudar a detectar o tratamento que se vai fazer. E como que se sabe isso? Então, assim, até agora, antes da cirurgia, quer dizer, eu já fiz a cirurgia, mas a sequência dos vídeos está explicando todo o processo pelo qual eu passei, né? E tem umas narrativas do que aconteceu comigo, mas aqui é mais uma coisa explicativa de maneira geral. E lembrando que eu não sou médica, sou apenas uma paciente, mas procuro sempre deixar, quando trato de assuntos assim mais conceituais, alguns links na descrição. Então, como eu sempre faço, rememorando, estou na sequência dos vídeos em que trato a pré-cirurgia. Então, até agora, eu fiz, né, na sequência dos vídeos, o exame que vai ser determinante, no meu ponto de vista, para a questão dos linfonodos, foi a ressonância magnética, né? Que aponta certa alteração linfonodal, mas não especifica. Então, até agora, ninguém mexeu nos meus linfonodos, né? Na cirurgia, além da questão do tumor, a questão dos linfonodos sofrerá intervenção também. Então, a minha cirurgia, ao menos, foram tipo 3 em 1. Foi a remoção do tumor, a reconstrução da mama e a remoção de alguns linfonodos para análise. Qual foi a indicação? Como que o mastologista, o cirurgião, né, ele classifica? Vou dizer como que eu entendi que o meu cirurgião mastologista classifica as cirurgias dele. Por exemplo, a cirurgia, ela pode ser, vamos falar da questão do tumor. Ela pode ser uma mastectomia, que é uma remoção total da mama, que quase não se usa, que era o que se usava antigamente, mas hoje somente em alguns casos, né? Ela pode ser uma quadrantectomia, que tipo se retira um quadrante da mama, e eu não sei se ela pode ser também uma setorectomia, que se tira um setor, e eu tenho dúvida, eu não sei se são sinônimos, né, quadrantectomia e setorectomia. E quando se tira esse setor, se chama de cirurgia conservadora, porque se conserva boa parte da mama. E essa decisão depende do quadro clínico, do tamanho do tumor, do tamanho da mama, da localização desse tumor e das próprias características desse tumor, né? Tipo de câncer, o grau. Então, tudo isso que vai fazer com que o cirurgião tome a decisão de qual procedimento adotar. Quando se faz uma cirurgia conservadora, fatalmente a paciente ou o paciente terá que passar por uma radioterapia, porque se considera que a eficiência, né, dessa
eficiência, segurança, eu não sei bem o termo, né? Mas assim, mas eu só tirei um pedaço da minha mama, será que não corre o risco do câncer voltar? Não seria melhor eu ter tirado inteira? Então, vários estudos comprovam, isso são os médicos que dizem que se a mastectomia assegura um nível de certeza sobre um nível de probabilidade baixo ou X da doença voltar, com cirurgia conservadora, ela é segura, mas ela garante um nível um pouquinho menor. Só que se faz a radioterapia, esse nível de segurança se equipara da cirurgia conservadora com a mastectomia. Então, até onde eu entendo, né, até onde eu sei, todas as pacientes que fazem essa cirurgia conservadora vão passar por radioterapia. No meu caso, eu sei que a radioterapia vai ser a última coisa, a última etapa do tratamento. Mas não quero falar de etapas agora, porque eu estou ainda nos linfonodos, né? Então, voltando, quando esse linfonodo ele se altera e isso é visível num exame, entendendo aquela lógica do primeiro da fila apresentar alterações e poder ser indicador de como andam os outros da fila, esse linfonodo ele é chamado de linfonodo sentinela. Então, na minha cirurgia, a gente tem assim, nas axilas, de 25 a 40 linfonodos, né? Unidades de linfonodos. Então, na minha cirurgia, foram retirados 4 linfonodos para serem analisados e aí mas isso é a biópsia pós-cirurgia, né, que eu vou falar dela em outro vídeo. Mas então a importância do linfonodo é essa, de dizer se as células tumorais estavam se movimentando, o quanto elas estavam, assim, não sei se eu posso usar o termo infiltrando ou não, né? Mas não é metástase, embora venha escrito metástase no exame, que eu vou ler mais tarde. Os oncologistas consideram metástase uma coisa, um surgimento de um outro tumor num processo que ocorreu à distância, não num processo que ocorreu com no caso das mamas, né, por esses dutos, digamos assim. Então, essa é a importância do linfonodo e do seu exame.